Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo seu mover no nosso meio. Obrigado pelo seu Espírito que já reina no nosso meio. Papai, no nome de Jesus Cristo, faça-nos bem nessa manhã. Que uma palavra que vai iluminar a vida de alguém se manifesta nesse lugar. Que uma palavra que vai dar direção a alguém. Uma palavra que vai trazer a paz. Vai trazer ânimo. Vai levantar alguém. Fala conosco nessa manhã. Nossos corações estão preparados para receber a tua palavra, Deus. Só a tua palavra muda. Só a tua palavra transforma. Só a tua palavra cura. Senhor, nós precisamos da tua palavra nessa manhã. Não a palavra dos homens, mas a tua palavra, Deus. Satanás, em nome de Jesus Cristo, ordenamos-te que nesse momento não permaneça nesse lugar, nem na mente, nem no coração de ninguém. Cancelamos o espírito de incredulidade no nome de Jesus. Que todos os corações sejam lavados cativos à obediência à palavra de Deus. Repreende o espírito de sono e de distração. Do princípio até o fim, domina a tua atmosfera, Deus. Assim eu te peço totalmente confiante. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Se possível, cumprimenta duas pessoas. Diga para ela, Pai do Senhor. Tomar o seu assento, que Deus te abençoe. Acredito que todos nós estamos bem no nome de Jesus, amém? Quem está bem, diga amém. Quem está melhor, diga amém. Olha para o seu irmão, diga para ele, ainda vai ficar melhor. Diga para ele, eu sei que está bem, mas vai ficar melhor. Aquele que te cuida sabe da situação. Então nessa manhã tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Claramente que há um grupo de pessoas que eu quero me dirigir, mas vai abençoar a todo mundo nesse lugar. O meu tema é mãe solteira, pai solteiro, filhos monoparentais. Deus conta com vocês. Mãe solteira, pai solteiro, filhos monoparentais. Deus conta com vocês. Eu trouxe esse tema estava a ebulir no meu coração durante a semana toda. E eu fui pensando nesse fator que é claramente comum. Atualmente, há há algumas estatísticas que eu tenho cá, que eu queria trazer para todo mundo. Em média, 7% das crianças no mundo vivem com apenas um progenitor. Em média, 7%. Se formos a olhar que atualmente no mundo são 2,4 mil milhões de crianças, isso dos 0 aos 17 anos, então isso leva-nos uma estatística de 169 milhões de crianças que só vivem apenas com um progenitor, ou com a mãe ou com o pai. Mas a tendência é que a maior parte das crianças ficam com a mãe. E eu estava ali a ver as estatísticas. Nos Estados Unidos, entre 25% a 27% das crianças vivem apenas com a mãe. No Brasil, 65% das primeiras, ou seja, dos nascimentos são sempre feitos fora de casamento. E há uma estatística maior, é que nos países mais desenvolvidos, eles incluíram a França, Reino Unido, Estados Unidos, mas a Suíça, 30% das crianças vivem com apenas um progenitor. Ou seja, quanto mais há desenvolvimento, mais há separação. E outras estatísticas que eu fui vendo também sobre a taxa de divórcio. É algo extraordinário que eu fui vendo. Entre os cristãos, algo que eu quero partilhar com vocês, achei interessante. Às vezes é bom ver as estatísticas ao nível do mundo, que é para ver como é que estamos, aonde nós estamos a ir, o que é que está a se passar. E fiquei surpreendido, claramente.
como cristão, é uma estatística que me surpreendeu bastante. Eu não esperava isso. Ok. Há uma tendência global do divórcio entre 2020 a 2025. Entre os cristãos, os protestantes representam 51% da taxa de divórcio. Os católicos, 19%. Os judeus, 9%. Os muçulmanos, 8%. Os índios, 5%. Os ateus, 11%. Quanto mais cristão você se torna, tipo que mais você quer se separar. Alguma coisa não está bem entre nós. E uma das questões que levam as pessoas ao divórcio, a maior parte das estatísticas diz que é a incompatibilidade. Nós não somos compatíveis. Uma outra taxa muito boa. As idades onde a maior prevalência de divórcio é dos 30 aos 50 anos. A maior prevalência da taxa de divórcio. As pessoas se divorciam mais na idade dos 30 aos 50 anos. Dos 18 aos 29, a taxa ainda é muito baixa, mas quando chega nos 30 aos 50 anos, a tendência é muito maior. Alguém está aqui comigo? Nos países de OCDE, basicamente a Jordânia, a Lituânia, são 38 países que fazem parte. A Lituânia representa 60% da taxa de divórcio e 70% dos filhos crescem apenas com um progenitor. Isso é grave, meus amados. É uma estatística que nos leva a pensar. E claramente, quando eu olhava para a taxa de 7% de monoparentais, há uma outra taxa também que é necessário que nós possamos rever. Pastor, isso tudo é importante. É importante. É importante como cristão. É importante como aquela pessoa que estuda a palavra de Deus. Ter minimamente a ideia o que está se passando. Onde é que está o problema? Quais são as causas? O que é que nós podemos fazer como cristão? Eu dizia que nos Estados Unidos a taxa varia entre 23% a 27%. Nos países de OCDE, a média é de 17%. E o Reino Unido, representa 25%. A França e o Reino Unido. Se você notar que na França priorizam mais as mulheres. E você lá nota que as mulheres preferem ficar sozinhas com as cinco crianças, porque o Estado paga as crianças. Então pode não trabalhar, tem uma casa e o Estado se ocupa de seus filhos. E a tendência de divórcio na França é maior. As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm mais nada. Já o ciclo de trabalho deles é tão pesado, eles acordam às vezes às 3, voltam às 22, só vêm para casa para dormir, quase que vivem no trabalho. Outros trabalham em 4 empregos. Então é uma vida tão pesada que o nível de estresse ali é maior. E as pessoas não têm paciência para aguentar algumas coisas. Qualquer coisa, vou-me embora, porque o Estado cuida de mim. O Estado vai pagar as minhas crianças, o Estado vai continuar. Eu vou aqui abrir parênteses. Não é mal mandar pessoas ir, a família toda viver fora, você viver aqui, não é mal. Mas tenha certeza que as coisas estão bem alinhadas entre vocês. Existem países em que certos espíritos operam. Há coisas que não operam aqui. Olha, na África a tendência é de 10% dos filhos vivem apenas com um progenitor. E está a crescer. Angola não tem estatística. Fui buscar, disse não tem estatística. Disse que Angola não tem estatística. Disse não tem dado. Mas há uma tendência de 17%. Mas só disse que não tem dado. Alguém está aqui comigo? Eu dizia que na Europa a taxa é de 17% a 30%, nos Estados Unidos de 23% a 27%. No Brasil, 65% dos nascimentos são fora do casamento. E a data de prevalência é de 55% a 74%.
E algumas consequências que eles apresentaram aqui, quando a maior taxa de divórcio e a prevalência da taxa de monoparental, a primeira coisa que eles disseram é aumento da pobreza infantil. Mas eu até não pensei muito nisso. É desempenho educacional muito inferior. Dizem que a taxa de desempenho das crianças que apenas têm um progenitor é muito para baixo. A outra questão que eles colocaram também aqui é o risco comportamental e emocional. Disseram o seguinte: em domicílio sem pai, há maior probabilidade da delinquência, abuso de substância e pior, saúde mental. Então, nas casas onde apenas uma figura paterna, ou a mãe ou o pai, há uma tendência para tal. Há uma taxa crescente para isso. E Deus colocou isso no meu coração para nós partilharmos nessa manhã. Será que a Bíblia tem alguma referência sobre isso? Será que a Bíblia fala dessas coisas? Claramente que sim. Não há nada que a Bíblia não refere. Não há nada que a Bíblia não fala. E eu fui perguntar a Deus, qual é a primeira mulher? Qual é a primeira criança que viveu apenas com o pai ou com a mãe? A Bíblia sempre tem alguma coisa para nos falar. A Bíblia, tudo que você precisar lhe perguntar, ele vai te dizer que existe alguma coisa. E a Bíblia conta que a primeira pessoa monoparental, a primeira pessoa que criou o seu filho sozinho, chama-se Agar. Abra comigo Gênesis capítulo 21. Claramente vamos fazer o Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 16. Ou vamos começar em Gênesis 16, é melhor. Vamos começar na história dela. Como é que foi? Meus amados, eu quero aqui colocar base. Claramente que viver apenas com os seus filhos sozinho ou sozinha não é o ideal de Deus, mas há fatores que acontecem. Ninguém pensa ter um filho, criar ela sozinho ou sozinha. Ninguém pensa nisso. Mas há situações que acontecem e alguém vive apenas com o seu filho e vai criando eles. Eu quero dizer para você, mulher que está a criar os filhos sozinho, ou homem que está a criar os filhos sozinho, não é pecado. Não é maldição. Não és amaldiçoada porque estás sozinho com as crianças. Não és amaldiçoado porque estás sozinho ou sozinha com teus filhos. Eu quero dizer para você, Deus está a olhar para você. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Agar era uma serva egípcia. Se nós analisarmos a história, a antiga egípcia, naquela altura, aonde Agar fazia parte, é aonde atualmente é Sudão. Então, se for Sudão, logo nos leva a crer que Agar era uma mulher negra. Não era mulher branca, era uma mulher negra. Então, se for uma mulher negra, naquela altura, quando Abraão, quando tinha 75 anos, emigrou-se para o Egito. E acredito que o rei Faraó disse, não, leva essa escrava, ou comprou aquela escrava. E naquela altura, as escravas só eram vendidas quando tivessem mais ou menos 15 anos. Então, estamos a fazer uma referência que Agar tinha 15 anos, foi levado como escrava para ajudar a Sarai naquela altura, que não fazia filho. Uau, uma mulher com 15 anos, sem esperança, sem nada. Apenas foi vendida para ajudar alguém. E começou a história dela. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva. Deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ok, isso significa assim, Agar tinha 15 anos quando foi levado. Depois de 10 anos de Abraão viver em Canaã, logo Agar completou 25 anos. Nessa altura, Abraão, quando tinha 75 anos no Egito, voltando para Canaã, vivendo 10 anos, quer dizer que Abraão tem 85 anos. É tomada a mulher Agar, entregue a Abraão para ser a sua concubina, sem a sua própria vontade. Eu quero dizer para uma mulher que apenas cria os seus filhos sozinha, às vezes não é vontade dela.
Às vezes não pensa que ela é a mãe solteira porque ela quer. Há situações que aconteceram. Não julgue a pessoa por aquilo que você não sabe nem o princípio nem o fim. Não aponte dedo a alguém quando tu não sabe por que essa pessoa tomou essa posição. Agar entra naquele casamento sem a própria vontade, sem o próprio desejo. Apenas começa a ver uma situação difícil. Aos 86 anos, Abraão com 86 anos, Agar com 26 anos, teve o primeiro filho, Ismael. E prosseguiu Agar, e ela concebeu, vendo ela que a concebera foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva me pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos. Afligiu-a a Sarai e ela fugiu da sua face. A primeira mulher que teve o primeiro encontro com o anjo chama-se Agar. É uma egípcia, não é uma mulher judeia, não, é uma egípcia, uma estrangeira, que era claramente que fora da aliança. Eu quero dizer para você, mulher que é solteira, homem que é solteiro, que cria os filhos sozinho, Deus está a olhar para você. Há pessoas que dizem: tu não estás qualificada para isso, mas eu quero dizer para você, há um Deus que está a olhar para você, há um Deus que está a contar com você. Alguém está aqui comigo? E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte. Agar, depois do maltrato, fugiu de casa. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? Ela disse: venho fugindo da face da Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada que não será contada por numerosa que será. Deus começa a liberar uma promessa sobre Agar, mesmo sendo egípcia, estrangeira, mesmo não sendo qualificada, não é aquela mulher. Alguém vai dizer: não, roubou o marido de alguém. Se nós olharmos para a história, nem ela roubou, nem expressou a sua vontade. Eu não estou a incentivar esse erro, mas há mulheres que caíram na mão de um homem casado, não sabiam que era casado, depois engravidou, e esse homem nunca mais apareceu. E todo mundo te julga e você leva um fardo. Eu quero dizer para você, Deus está olhando para você. Às vezes a nossa história de vida começa mal, começa com várias situações, e nos encontramos com 5 filhos, 2 com um pai, outros 3 com outro pai, e todo mundo te julga. Não é vontade tua, eu acredito nisso. Há coisas que aconteceram e fez com que você tomasse a decisão de ficar sozinha. E eu quero dizer para você, Deus nessa manhã está a trazer essa palavra. Ele está a contar com você. Aleluia. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, darás à luz a um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A palavra Ismael, ou o nome Ismael, significa Deus me ouviu, ou Deus que ouve. Diz que o nome dessa criança será chamada por Ismael, porque Deus ouviu a tua aflição. Ele será um homem feroz. Não, 11. Ok, sim, 11 mesmo, 12 agora. Ele será um homem feroz e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que ele falava. A primeira mulher que deu o nome a Deus é ele. El Roi, Deus que ouve. Chamou Deus, pela revelação, chamou Deus que ouve. Parece que não tinha perfil para tal. Quando a Bíblia coloca o nome de alguém nas escrituras, há alguma coisa a aprender com ele. Há alguma coisa a aprender com o modelo dessa mulher chamada Agar. Vou pular para o versículo 15. E Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. Era Abraão da idade de 86 anos. Ok, se Agar tinha 86 anos, quer dizer que já passaram quantos anos? 11, não é? Ok.
Ok, agora vamos para capítulo 21. Começa no versículo 12. Não. Começa no versículo 9. Viu a Sara que o filho de Agar, o egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, versículo 10: ponha fora esta serva, seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. Apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da sua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13: mas também filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Versículo a seguir: então levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, despediu-a e ela partiu andando errante no deserto de Becerba. Versículo 15: consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ok, vamos agora fazer nossos cálculos cá. Na nossa percepção, Ismael tinha quantos anos então quando foi expulso? Era bebê? Vamos pensar o seguinte: se Abraão tinha 75 anos, veio para Canaã, ficaram 10 anos, Agar tinha 25 anos. Aos 26, Agar tem o primeiro filho. Agar tem o primeiro filho, Abraão tem o primeiro filho, Ismael. Abraão foi ter Isaac com 100 anos, amém? Então, logo se Agar teve o primeiro filho, quando Abraão tinha 86, Ismael tinha 14 anos. Estamos juntos? Então, Ismael com 14 anos, a Sarai teve o primeiro filho. Depois de desmamar, a Bíblia diz que quando depois da Sara desmamar Isaac, Agar é expulso. Na lei hebraica, as crianças eram desmamadas ou desmamados quando tivessem 2 a 3 anos. Logo, nessa altura, se Agar, quando Isaac nasceu, tinha 14, Ismael tinha 14, então significa que Ismael tinha por ali 16 a 17 anos. Alguém está aqui comigo? Eu sei que muita gente quando olha para aqui pensa que Agar Ismael é uma criança, bebê. Não, ele já é adulto. Imagina essa criança no cenário, a crescer numa casa que o pai tem dinheiro. O pai lhe ama porque demorou tanto tempo para ter um filho. Era o filho mais mimado. Se a Sarai sentia inveja porque sabia que essa criança era o centro da atenção de Abraão, a Sarai disse: não, tira essa criança daqui, porque ela agora está zombando do nosso filho. Imagina a tristeza dessa criança. Há decisões como você, pai, quando você quer tomar, pensa 2 vezes. Às vezes a decisão de eu sair de casa, só olhamos para nós. Nós somos tão egoístas, esquecemos que existe mais pequeno. Nós dissemos assim, numa mãe que tem 4 filhos, que você tiveram mais de 20 anos, eu não sou feliz. A minha pergunta é: e essas crianças? Você olha tudo para você quando toma essas decisões. A mãe com 5 filhos está a dizer: eu nunca fui feliz, estou embora. Ok, é fácil para ti ir embora. E as crianças vão aonde? É que nós só pensamos em nós, pensamos muito: eu não estou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz. Saiba que existem pessoas que vão viver infelizes por causa da tua decisão. Imagina esse menino com 17 anos, que amava tanto o seu pai, a sair de casa. Imagina essa mulher. A Agar não tinha nenhum plano. Você imagina quando ela fugiu, tinha 15 anos. Agar para Abraão era como pai, era como tio, era como tudo. Porque ela, quando entrou na casa de Abraão, tinha apenas 15 anos. É uma adolescente. Está a ser criada pela Abraão. Está a ser criado pela Sarai. Não tinha nenhuma noção de ser mulher. Aprendeu tudo com a Sarai. De repente, tudo acabou. Tem que ser uma mãe solteira. E a Bíblia diz que apenas lhe deram um odre d'água. Apenas, olha, leva esse pão, leva essa... Vou colocar uma botija d'água, ou apenas um bidão d'água. Vai passar pelo deserto. Abraão não era pobre.
Abraão não era a pessoa que faltava nada. Poderia falar, toma mais esse dinheiro. Há mães que suportam os filhos sozinhos. São pai e mãe ao mesmo tempo. Não há nenhuma assistência da pessoa que engravidou você. Ou a pessoa que viveu contigo. Mas isso é modelo normal, pastor? Não! Mas eu quero dizer para você, mãe que estás a me ouvir, mãe que então estás a me ver. Não desista. Deus conta contigo. Mas há pessoas também que são casadas, irmão Alexandre, mas vivem como mãe solteira. Não é necessário ser separado para você ver como mãe solteira. Nunca li tanto para compreender isso que Timóteo foi o pai, foi um filho de monoparental. Se você ler a história de Timóteo, você não encontra citar o nome da mãe. Desculpa, do pai. Diz que Timóteo, a fé que tu aprendeste com a tua mãe Eunice, com a tua avó, o pai não entra. E no judeu, se você ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 para diante, quem ensina a criança, quem anda com a criança é o pai. É o dever do pai a abrir a Torá para ensinar a criança. Logo, não há caráter, não há papel de homem ali. E há mães que suportam tudo mesmo estando com o marido em casa, tipo que é apenas uma fotografia que está lá em casa. Não compra nada, não faz nada, não dá atenção a nada. Não há nada que tenha a ver com figura parental. Eu quero levantar o ânimo dessa mãe nessa manhã. Também quero levantar o ânimo desse pai que está a criar as crianças sozinho. A mãe abandonou, foi. Há pais que estão a viver sozinhos com as crianças. A mãe vive como uma solteira. Vai fazendo vida, vai engravidando daqui para lá. Papai, eu quero dizer para você, por causa dos teus filhos, não desista, levanta a tua cabeça sempre. Há um Deus que tem um propósito maior para esses filhos. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, despediu-a. Ela partindo, andando, errante no deserto de Berseba. Versículo 15. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Há mães quando acordam de manhã não sabem o que eu vou dar para essa criança para comer. Liga para o pai, não tem dinheiro. Até há pais que negam dar o nome para registrarem a criança. Você já... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Você já negaste. Cuidar dessa criança, mas até o nome no registro. Há crianças que não têm nome no registro, o nome do pai está em branco. Porque o pai não quer reconhecer. E todo mundo quando olha para a criança, chapa dele. Nem tem como fugir, é a cara dele, o sorriso dele, o andar dele. Agar diz, eu não quero ver a minha criança morrer. Entenda, se a mãe está a dizer que a criança morrer, nessa altura Ismael tinha 17 anos. Nem um bebê. É mesmo uma criança que você notar que o meu filho está a morrer. O meu filho está a padecer. Quantos pais, você lhe liga, o filho está doente, desliga o telefone na cara, mas está no quilamba aí. Bruxos inconscientes. Mesmo que não tens dinheiro, pelo menos apareça, dá o ânimo, dá coragem. Esteja lá por ela. Ninguém está dizendo que tu deves ter sempre para dar, mas pelo menos esteja lá sempre para se apresentar. Não terás sempre, mas a tua presença é necessária. Ele não tem, mas está sempre aqui. Ele não tem, mas quando tem alguma coisa, pensa nos seus filhos. Agar disse, eu não quero ver o meu filho morrer. Eu quero dizer para alguém, uma mãe que está aqui, os teus filhos não vão morrer. Eu quero dizer para você, não importa a situação, os teus filhos não vão morrer. Papai que cuida dos seus filhos sozinho, os teus filhos não vão morrer. Pode ser que você vive sozinho hoje, ou por causa do divórcio, ou por uma separação, ou porque ou o pai ou a mãe partiu cedo.
Mas eu quero dizer para você, há um Deus que cuida dessas crianças, ainda vivo. Disse, foi assentar-se frente, afastando-se à distância de um tiro. Logo porque dizia que eu não vejo a morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde tu estás. Há coisas que Deus vai fazer na tua vida, minha irmã, é por causa daqueles filhos que você cria. Há uma voz que Deus vai ouvir. Há um choro de uma criança que quer estudar, mas não sabe como. Não tenha medo. Há um Deus que ouve a voz das crianças também. Disse, ouviu Deus a voz do menino. Quer dizer que era uma mãe que ensinava o seu filho a orar. Era uma mãe que ensinava o seu filho já a chorar na presença de Deus. Eu quero dizer para você, mãe, você que está a cuidar sozinho, papai que está a cuidar sozinho das crianças, ensina eles a chorarem na presença de Deus. Há um Deus que não esquece o clamor. Ele sabe a voz de um órfão, sabe a voz de alguém que está a crescer apenas com a mãe ou com o pai. Diz, ouviu Deus a voz do menino. Pastor, ele me abandonou. Me deixou sozinho. Foi viver com uma 14. Estou aqui, estou nessa casa. A renda está terminando. Ligo para ele, não atende o telefone. As crianças já não têm propina. Ligo para ele, não atende o telefone. Ouviu Deus a voz do menino. Há um Deus que está a ouvir o teu clamor. Não importa o que está acontecendo. Há um Deus que está lá presente para você. Mamãe, não desista mesmo. Papai que cria os filhos sozinho, não desista. Há um Deus que ouve a voz do clamor dos seus filhos. Oh Deus. Versículo 17, né? 18. É aqui onde está a base da minha pregação. Eu quero ver. Põe uma outra versão, acho que é NTV ou NVI ou NTLH. Eu quero só ver a primeira palavra que está aí. Não é vamos. Não coloca NT. Okay. A palavra que Deus disse para Agar é o seguinte: levanta-te. É a palavra talita cumi. É cumi. Talita é o nome, mas é cumi. Cumi, levanta-te. Outra forma de dizer, coragem, mulher. Não é o fim das coisas. Abraão te abandonou. Coragem, mulher. Eu quero dizer nessa manhã para uma mulher que está a criar filhos sozinho. Coragem. Coragem, coragem. É necessário coragem. Eu sei que está a ser duro, mas coragem. Pastor, estou sem vontade de viver. Eu estou a dizer para você, tenha vontade de viver. Porque há um Ismael ao teu lado para criar. Coragem. Os teus filhos que você tem promessa de Deus. Papai que está a criar sozinho os filhos. Coragem. Há uma promessa naqueles filhos. Ismael pode nascer da forma que nasceu, na situação que nasceu, mas não apaga as promessas de Deus sobre Ismael. Há mulheres, entenda, há uma promessa de Deus sobre você. Eu sei que engravidaste de uma maneira que você não estava à espera. Situações aconteceram como você não estava à espera. Mas a promessa de Deus na tua vida também não saiu. Está lá sempre. O que vai nascer de ti serão grandes em nome de Jesus. Se Deus já declarou isso, Deus não vai mudar. Se Deus já tinha declarado que vão nascer de ti serão grandes, nem os teus erros podem apagar as promessas do Senhor. O erro de Agar não apagou a promessa de Deus sobre ele. Disse, levanta-te, come, levanta-te, coragem, ânimo. Não deixa os teus filhos a morrerem. Não deixa o teu sonho acabar aqui no deserto. Abraão não é tudo na tua vida. Te abandonou, mas você, Deus não te abandonou. Há um Deus que cuida de você. Está a se deixar por quê? Se fechas em casa, ou não, já não quer ver ninguém, já não quer assim. Não! Levanta-te! Levanta-te. Que é isso? Por que estás a se matar assim? Por que tu queres terminar a tua história como se Deus não existisse? Como se tu não tivesse promessa na parte de Deus? Ele me abandonou. Sim, ela te abandonou, sim, eu aceito. Mas levanta-te. Mulher, levanta-te. Come, coragem. Ânimo, limpa as lágrimas.
levanta-te. E a palavra que vem a seguir é: erga o menino. Meus amados, nessa altura, vamos fazer os cálculos, vamos voltar de novo, não é? Se Agar, com 26 anos, nasceu, logo, se ficou 14 anos com Ismael, logo Agar já tinha 40 e tal anos. Então não vai levantar um menino de 17 anos. Eu acredito que na casa de Abraão comiam bem. Ismael era mesmo um caenche. Se foi homem de espada, porque tinha estrutura. Então, quando a Bíblia está falando aqui, levanta o menino, erga o menino, não é ergar o menino. A palavra ali não é ergar o menino, não. O menino estava sentado, cansado, mas há outra ideia por detrás disso. Meus amados, levanta os teus filhos. Não importa se eles estão ser crescidos apenas com você. Levanta os teus filhos, educa eles de forma diferente. Diga para eles, vocês serão diferentes. Não importa se a tua mãe já não vem. Não importa se o teu pai já não vos liga. Mas há um Deus que cuida de vocês. Levanta o teu filho. Levanta ele, lhe dê ânimo. Levanta as tuas filhas. Diga para eles: Deus está com vocês. Vocês nasceram para dar certo. E vocês vão dar certo em nome de Jesus. E se levanta o menino. Levanta o menino. Toma-o pela mão. Porque dele farei uma grande nação. Paulo vem. Diz: levanta o menino, toma-o na mão. Não é só o tomar de pegar na mão. A ideia daqui não é pegar na mão e andar com ele assim. Porque ele está cansado sem água no deserto. Há uma outra ideia que o Senhor está a falar para Agar. Levanta o menino. É o momento de você construir esse rapaz que tens aí em casa. Essa menina que tens aí em casa. Que tem a saudade do pai ou da mãe. Sim, tem. Mas levanta o menino. Constrói ele diferente. Não lhe torna contra homem. Não. Porque as mães, quando vivem sozinhos, começam a bombardear a criança. Não. Também não precisas pintar mal o pai deles. Não precisa pintar coisa negativa. O vosso pai é um malandro. Não precisas disso. O pintar negativo não torna ele bom menino. Ou boa mulher. Só vai lhe estragar a mente. Deixa assim, deixa Deus cuidar. Deixa Deus fazer as coisas. Às vezes nós matamos esses filhos, ou essas filhas, crescem com ódio de homem. Eu não vou casar. Olha, porque a mãe bombardeou essa criança, estragou a mente dela. Pintou de forma negativa. Às vezes, o sair desse homem em casa, o erro era do teu lado. Às vezes esse homem abandonou você, o erro era mesmo do teu lado. Não era dele. Porque você lhe traíste com teu colega de serviço. Mas você nunca contaste isso a ninguém. Mas você agora começa a pintar. Não, mas o que eu quero te ensinar aqui, não estou a te incentivar a viver sozinha. Não estou a te incentivar a abandonar agora o teu lar. O pastor disse: eu posso viver sozinha, também sou uma Agar. Cada um tem o seu chamado, amém? Você teu nome é Bela. Ela é Agar. Alguém está aqui comigo? Amém. Não, porque há pessoas assim. Só pega essa parte da pregação do pastor. O pastor disse: também sou uma Agar. Deus me ouve. Deus me vê. Tem o meu Ismael. O teu irmão, o teu filho é Minguito, não é Ismael? Alguém está aqui comigo? Amém. Levante essa criança. Levante na mente. Estrutura a mente dele para ser um homem diferente. Estrutura ele para dizer: eu vou conseguir. Mães que criam filhos sozinhos, sejam fortes. Seja forte, esteja lá. Não é fácil. Eu sei, não é fácil. Eu sei. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas eu vim nessa manhã para trazer essa palavra para você. Deus tem uma palavra para aquela criança. Disse: estruture essa criança. Não perca a promessa de Deus sobre ele. Sabe quem foi Ismael? Dizem que ele é o pai dos árabes da África. Kuwait, Arábia Saudita, todos esses países nasceram de Ismael. Os árabes não são pobres, atualmente são os mais ricos do mundo. São da linhagem de Ismael, porque havia uma promessa de Deus sobre ele. Ismael foi grande, ele não dependeu de Abraão. Não dependeu de Abraão para ser grande. Abraão não deixou nada para Ismael, deixou tudo para Isaac, mas Ismael não fracassou na vida. Eu sei que os filhos que estão a contar é daquela esposa, não contam teus filhos, mas eu quero te garantir, mesmo assim, Deus vai tornar teus filhos grandes em nome de Jesus. Diz: pega esse menino na mão, pega ele na mão, ande com ele.
Aonde o pai não está a andar com ele, você ande com ele. Instrua essas crianças. Porque há uma promessa sobre esses filhos. Uau. Há um sentimento profundo que entrou no meu coração. Há um sentimento profundo no mundo. É tipo uma imagem de uma mãe que está a chorar. Está me assistindo, mas está a chorar muito. Está a dizer que não era para ser assim. Não era para ser assim, pastor. Eu sei que tu nunca planejaste isso. Há pessoas que nunca planejaram ter pai, cada filho com o seu pai, mas aconteceu. Aconteceu. Não se culpa. Tu não és amada, fita. Tu não és amaldiçoada, não. Se aconteceu, glória a Deus. Mas levante-se. Pegue essa criança. Há uma promessa sobre ele. Agar pegou essa criança. Foi com ele. Há uma história muito boa. Há uma história muito boa. Fica ali, filho. A Bíblia diz assim. Oh, meu Deus. Alguém está sendo abençoado aqui? Versículo 19. Não, 18 ainda. Ergue-te, levanta o menino. Pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Disse, pega esse menino na mão. Eu vou fazer ele de uma grande nação. Pegue essa mulher nas mãos. Vai ser a próxima ministra. Pegue essa mulher na mão. Vai ser a próxima deputada. Pegue essa mulher na mão. Pega essa mulher na mão. Pega essas crianças na mão. O próximo ministro, o próximo administrador do bairro será ele. Eu vi algo que você postaste. Só tu esqueceu o nome do homem do basquetebol. Esse atleta que apenas foi criado o Kevin Durant. Eu estava a ler a história a mãe estava a contar. Foi abandonado pelo pai. O que me levou a pregar sobre isso? É a última gota. O filme daquela mãe vivendo sozinha. Mas esse filme também tem de um rapaz que eu acho que é a primeira versão. Também está na Netflix, que eu estava a ver. A minha mulher disse, você tudo quando assiste já está a ver pregação. Disse, eu vejo pregação em tudo. Tem pregação ali. Eu assisto tudo com o olho do pastor. Estou a tirar pregação. Disse, assim já tem pregação. Disse, tem pregação. A última gota, aquela mãe, quando você assiste aquele filme, você não está aqui. A mãe construiu a vida dela, cuidar da filha, porque era tudo o que ela tinha. Eu me lembro quando estava no banco, quando ela falava com aquela senhora, disse, o teu marido te ama, disse, seja feliz, eu não tive essa graça. A mulher que decidiram viver sozinha, é porque maltrato, bater toda hora, maltrato, bater toda hora, diz, prefiro ficar sozinha, senão vou morrer. Prefiro ficar com 7 filhos e ver sozinho, porque é bater toda hora, vem embriagado, é bater toda hora, cansou-se. Diz, prefiro ficar sozinho. O Kevin Durant, é isso? A mãe estava a criar ela sozinha, ele sozinho. Mãe notava que ele tinha tendência para ser um atleta de basquetebol. Foi duro com ele. Disse, às vezes ele ficava no carro, mandava ele lançar 100 vezes. Disse, eu quero transformar você vai ser. Sem pai, sem ninguém. Disse, como você quer ser, eu noto isso em você, eu vou acreditar nisso, eu vou apostar. Hoje nós estamos a viver com milhões de dólares. Não teve presença de pai, apenas de uma mãe. Que teve lá a assistir a lançar todo momento. Lança, filho, você vai conseguir. Por mais que ele chore, disse, você vai conseguir, você vai chegar lá. Eu sei, às vezes é difícil. Pastor, tu não sabe como é que é pesado. Eu não vou conseguir saber tanto, mas uma coisa é verdade. Deus vai te dar força para continuar. Somente pegue essa criança na mão. Pegue essa criança na mão. Não largue essa criança. Não largue essas crianças.
Não abandona ele de casa a casa, hoje deixaste 3 na mãe, 3 na avó e foste embora. Não. Os teus filhos é tua responsabilidade. Luta mais um pouco. Trabalha mais um pouco, batalha mais um pouco. Eu sei às vezes, imagina aquela senhora naquele filme, às vezes tinha que trabalhar rápido, notava que era uma coisa difícil. Para pagar a renda, o senhorio tá dizendo, a senhora dizia, vou tirar tuas coisas. Eu imagino quando ela chegava, a senhora tirou todas as coisas dela fora, tudo a molhar. Quantas vezes também já te tiraram fora? Com as crianças, você sem saber o que fazer. Quantas vezes você dormiram apenas com chá simples, não tem nada para comer. Você não sabe o que fazer. Vendeste todas as tuas roupas. Já não sabes o que fazer. Há uma promessa de Deus para você, mulher, que está cuidando dos seus filhos. Mas apenas levanta-te. Deus me manda te falar nessa manhã, levanta-te. Levanta, tenha coragem, levanta-te, constrói esses filhos. Coloca coisa na cabeça deles. Coloca coisa, ergue eles. Pois o que Ventura tem dinheiro. A mãe é feliz. Mas se ele não estivesse lá para aquele rapaz, ou seria drogado, ou seria sem esperança, seria tudo, menos aquilo que ele é hoje. Tu tens filhos com promessa ao teu lado. Tu tens um destino com promessa ao teu lado. Não abandone essas crianças e parte onde você quer viver. Que a tua felicidade não seja em sacrifício dos teus filhos. O ser feliz que você quer ser, não seja em sacrificar os teus filhos. Há momentos que nós temos que fazer alguns ajustes na nossa vida. Por causa desses aqui, eu tenho que me colocar na linha. Eles estão a olhar para você, papá. Estão a olhar para você. Sempre que alguém chega no meu gabinete e fala, pastor, eu quero me divorciar, eu disse para ele, você não sabe o preço do divórcio. Estás a falar de coisas de boca para fora. Me pergunta eu. Às vezes nós falamos de coisa que nós não temos noção. E se tu não sabes o preço do divórcio, fica calmo, isso vai passar. Muitos homens de Deus, a minha mulher diz, ei, para com isso. Você não sabe isso. Tu não tens noção do que é isso. Está a falar de coisas de boca para fora, tu não tens noção disso. Eu te falo sempre, 1000 vezes. Existem situações claramente que podem te levar ao divórcio. Existem situações. Existem claramente coisas que podem dizer que isso sim pode. Mas se não tens base suficiente para isso, não tenta. E quando já existe filho, ei, esquece isso. Pensa 1000 vezes a de tomar essa decisão. Pensa, repensa, mas pensa, mas repensa. Ora a Deus, se não tiver motivo suficiente, que a Bíblia fala, né, sobre o adultério. A Bíblia te dá a opção, mas não diz que faça, só te dá uma opção. Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, porque é possível perdoar e continuar. Eu conheço uma história, é caricato, mas é que aconteceu. O padrinho engravidou 3 vezes a afilhada. O marido só se apercebeu depois que todos os 4 filhos não são dele. Até hoje vivem. São decisões que eu tenho que tomar. Alguém diz, eu? Há coisas que tu não tens noção. Há coisas que valem mais do que o teu eu. Há coisas que devem valer mais do que você. A tua ambição de querer viver feliz. Eu me apaixonei com 6 filhos, com um marido que não te maltrata. Se apaixonaste pelo colega do serviço, você não tem juízo, irmã. Quero viver feliz, nunca vi feliz todo esse meu tempo. Você só está ali olhando e diz, você com 6 filhos, nunca vi feliz, cresci assim, agora quero ser feliz, descobri a felicidade. Oh, mon Dieu. Pensa bem. Você é homem,
Porque viste a tua colega mulata, muito bonita, boazinha, queres abandonar a mãe dos teus filhos? Pensa bem. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Pastor, ele fala muito. Prefere ficar com a pessoa que fala muito, que cuida dos teus filhos. Pensa bem. Essa tua decisão de querer abandonar a tua casa, pensa bem. Pensa 2 vezes. Se der para voltar com teu esposo, se der para voltar com a tua esposa, volta. Estava aqueles filhos que vocês deixaram junto, a promessa de Deus sobre eles. Há homens que não querem mudar, só encontram defeito nas mulheres. Você vai acabar as mulheres. Vai deixar essa porque encontrei defeito. Vai deixar essa porque encontrei... Não, o problema é que não está em você. Você quer transformar os outros em você. Então você só vê defeito nos outros. Muda, meu amado, muda. Apenas muda. Se olha, eu tenho que mudar, ponto final. A questão é que você não quer tomar essa decisão de mudar. Tu queres manter o teu caráter para todas as mulheres. Estou a abençoar alguém nessa manhã. Não vão me trancar a cara mesmo no final. Vão me cumprimentar bem. Há famílias a se desfazerem por nada. Eu gosto quando ele fala. O português dele é que me encanta. Oh, meu Deus, quando ele fala, o porém dele. O porém dele. Eu porém. Anda embora que ele se fala. Então vem, mana. Esse te ama, esse te respeita. Não, mas há coisas que as mulheres amam, você até fica. Diz, eu porém mesmo sou. Quando o porém dele, porém, ei, me mata, mana. Oh, meu Deus. Ele quando fica com os colegas, diz, veja como ela anda, meu Deus, olha o corpo dela. Vais morrer, vais falecer. Essa do corpo dela vai te colocar com tensão alta, vai. O corpo dela é que te mata. Falaste mesmo bem, vai te matar. O corpo dela mesmo é que te mata, vai te matar. Queres abandonar a tua esposa por causa do corpo dela? É mesmo só o corpo dela. Mais nada. Não tem mais nada para te dar, só mesmo o corpo. Tá bom. Pensa 2 vezes. Quando o corpo dela estiver a te matar. Procura a pessoa para te fazerem ressuscitar. Pensa conselho, me ressuscitam, estão a me matar. O bem família é o bem maior. Por favor, o bem família é o bem maior. Os bonecos, o dinheiro que você manda não substitui a tua presença. Não te esqueça disso. Você que estás aqui, homem, o dinheiro que você manda não substitui a tua presença. A tua presença é necessária para aquelas crianças. Essa mulher está se sacrificar bastante a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas é teu papel como pai. Ah não, eu cuido dela, mas você vive nos Estados Unidos há muitos anos. Você pensa que mandando dinheiro, a tua ausência, o teu dinheiro é que cria as crianças. Não faças isso, papai. Não faças isso. Mais do que teu dinheiro, teus filhos querem a tua presença. Chega lá, esteja com eles. Mesmo que tu não vives com ele, mas esteja. Sabe que o pai é presente. O pai conversa conosco. O pai está lá. Quando tem alguma coisa, o pai contribui, compra uma coisa para nós. Não é muito, mas o meu pai estava lá. O meu pai sempre me ensinou isso. O meu pai sempre me ajudou nisso. O meu pai sempre me sustentou nisso. Tenha essa imagem. Que as crianças cresçam nisso. Vou colocar aqui uma coisa. Muitos pais tentaram fazer isso, mas muitas mães bloquearam. Não vai ver os filhos. Não. Levou os filhos num país que o pai não sabe. Desligou os telefones. Ninguém pode falar. Há muitas mães que complicaram o processo.
Não coloca vossos problemas nas crianças. Não colocam tipo, as crianças é o vosso game. Quando querem se fazer mal, vamos usar só as crianças. Não vai ver mais filhos, vai ver, vai sofrer, vai ligar. Por quê? O problema é entre vocês, não é com as crianças. Coloca as crianças fora das vossas brincadeiras. Onde vocês se encontram, as crianças não estavam. Onde vocês se separam, as crianças não sabem da vossa vida. Colocam as crianças separadas. Vossos problemas estão aqui, criança está do outro lado. Alguém está aqui comigo? Amém. Você, irmã, que está aqui com esse comportamento, para com isso. Ele não dá nada, tá bom. Mas deixa só. O que tu está a fazer é, os filhos devem ter uma figura de pai. É um trabalho. O que tu está a fazer é um investimento. Há homens que não vão te dar nada, mas a graça do Senhor vai ser suficiente para você. Agar, Abraão lhe deu o quê? Abraão, entenda, é a primeira pessoa rico. Tinha dinheiro, tinha tudo. Deus lhe abençoou com tudo. Lhe deu o quê para criar Ismael? Já viste uma vez Agar a voltar? Abraão hoje vai me ouvir. Abraão vai me ouvir. Sarai, vocês hoje vão me ouvir. Nunca voltou lá. Desde que foi, se você ler a história, nunca mais citou de Agar, faleceu, ninguém sabe, mas só citou de Ismael, tornou-se grande. Não voltou. Porque Deus abençoou aquela mulher, cuidou da criança, a criança cresceu, tornou-se grande. Acho que é Gênesis capítulo 28 que fala de... olha os 12 príncipes de Ismael. Príncipes. Mas é alguém que cresceu apenas com a mãe. Sem nenhuma figura parental. Mas a mãe lhe criou bem. Até a mulher foi a mãe que procurou. Casou com uma mulher africana, egípcia. Tornou-se o pai dos árabes todos. Mas alguém que começou com uma história muito diferente. Foi expulso pelo pai na própria casa. Você imagina a trauma daquela criança. O pai está te expulsando com água e pão. Água e pão está te mandando no deserto. Pai! Não importa em que situação você está, minha irmã. Paulo, muito obrigado. Não importa em que situação o senhor está, o meu irmão que está criado os filhos sozinho. Olha, também uma história de um pai que cria os filhos sozinho. Em Lucas capítulo 15, no versículo 11. Estou já a terminar aqui. Vocês se lembram da história quando Jesus começa a contar? Havia um pai que tinha 2 filhos. Ele não fala havia uma família. O homem tinha 2 filhos. Nós falamos a história do filho pródigo. Não é a história do pai que ama os filhos. Porque a ênfase aqui é do pai, não é dos filhos. Havia um pai que tinha 2 filhos. Criava os seus filhos sozinho. Um dia o menor decidiu, não, pai, dá a minha parte, eu vou-me embora. Foi embora. Estragou tudo, mas o pai tinha uma esperança. O Deus que me deu esses filhos, meus filhos não vão se perder, ele vai voltar no caminho. Eu quero dizer para um pai que está sozinho, porque a mãe já faleceu, ou a mãe partiu, está sozinho com as crianças. Há um Deus que está a cuidar dessas crianças também. Há um Deus que está a olhar para essas crianças. Pastor, não está entendendo, meus filhos estão ficando na delinquência. Se há promessa de Deus sobre ele, ele vai voltar no caminho. Aquele pai tinha uma esperança, ficou na porta a olhar. Um dia esse filho que Deus me deu vai voltar no caminho. Um dia esse filho que Deus me confiou vai voltar no caminho. Quanto menos ele esperava, viu o filho a vir. Em nenhuma parte dessa história você ouve citaram a mãe. Quem correu foi o pai. A busca da criança, abraçou a criança. Quem preparou a festa foi o pai. Quem foi consolar o maior também foi o pai. Há momentos, há pais que vivem sozinhos com as crianças. Sacrifica-te por causa deles. Tu estás a erguer pessoas grandes. Tu estás a transformar pessoas com impacto. Por favor, não desista. Cume. Coragem. Quando você pensar em desistir, pensa nessa frase que o pastor disse. Cume. Levanta-te. Coragem. Pega nessa criança na mão. Estrutura essa criança para ser um grande homem amanhã. Estrutura essa menina para ser uma grande mulher amanhã.
houve uma grande festa. O menor voltou ao normal. Por favor, a minha conclusão é essa. Para aqueles que estão casados, já têm filho, tenha cuidado com as tuas decisões. Para aqueles que por algum motivo houve essa separação, em que o pai foi ou a mãe foi embora e estás com as crianças sozinho, a minha palavra nessa manhã é a seguinte: Deus vai cuidar de você. Apenas não desista. Apenas levanta-te. Levanta esse menino. Levanta essa menina. Pega-lhe na mão. A Bíblia diz que quando Agar levantou o menino, logo Deus lhe abriu os olhos e disse: olha, veja ali o poço d'água. O poço já existia, mas os olhos estavam fechados. Às vezes os problemas nos dominam tanto que já não vimos solução. Não. Concentra-te, veja Deus. No meio a tudo, Deus vai te mostrar o que fazer para cuidar dessas crianças. Enquanto você está a lamentar, acabou, ele me deixou, eu vou me matar. Ei, para com isso. Quando você parar, Deus vai dizer: ei, tem a solução, filho. Os homens não acabaram, amém? As mulheres também não acabaram, amém? Apenas tenha paciência. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Se coloque em pé. Eu quero orar por todas as mães que criam filhos sozinhos, para passarem aqui à frente. Por alguma coisa, alguma situação aconteceu. Você cria os teus filhos sozinhos. O esposo é falecido, a esposa é falecida, o esposo ou a esposa foi embora. Vem aqui para frente. O protocolo ajuda-me. Músicos, se me ajudarem, eu vou agradecer muito. Não sei se eu tenho que vos chamar para virem adorar. Vocês são guerreiras. Vocês são guerreiras. Meus amados, minhas amadas que estão aqui à frente, eu quero dizer para vocês: vocês são tudo que Deus precisa. Olha, há uma promessa de Deus sobre vocês. Deus, por quê? Você às vezes olha: como é que eu consigo suportar? Essa criança agora tem 10 anos, tem 12, também acabou de estudo. Se formou. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. De vocês vão sair grandes nações no nome de Jesus. De vocês vão sair grandes governadores que vão dar impacto nessa terra, vão influenciar essa terra. Não importa com quem vocês estão. Oh meu Deus. Igreja, estenda a sua mão aqui para frente. Eu quero que a igreja toda vá orando, declarando palavras de bênção sobre essas mães, declarando palavras de bênção, declarando a graça de Deus sobre os seus filhos, declarando o agir de Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu não estou ouvindo a tua voz, igreja. Yes. Deus tem melhor para mim.